Olá pessoal, bem-vindo ao Future Hacker. Future Hacker é uma plataforma global de lifelong learning. Nosso grande objetivo é falar com profissionais de diversas áreas no mundo inteiro de estudos de futuro. Pessoas que efetivamente estão em projetos de futuro, com grande impacto daqui a 10, 20 ou 30 anos. Nós queremos assim levar um conhecimento, levar muito conteúdo para vocês e nós esperamos aí que vocês curtam bastante. Pessoal, embarque com a gente. Bem-vindo ao Future Hacker. E agora, pessoal, vamos receber um cara que está efetivamente hackeando o futuro, que é o Pablo Lobo. Ele é empreendedor social e ativista digital, CEO da Storm, que é uma empresa que cria soluções para problemas complexos da vida e de altíssimo impacto. Ele se identifica como cypherpunk, mas eu quero que depois ele explique um pouco essa terminologia. Vamos lá, bem-vindo, Pablo, ao Future Hacker. Eu que agradeço. Obrigado por convidar a gente, convidar a Storm para estar aqui, né? Eu nunca venho sozinho, venho com a galera inteira. Legal, cara. Prazer aí tê-lo aqui, cara. Vamos lá, cara. Eu queria que você contasse um pouco da tua história aí, Pablo. E como é que você... A gente até está falando um pouco antes da reunião, quer dizer, né? Você mexe com projetos, assim, que... Sabe, até às vezes pode falar meio utópicos, mas só que efetivamente, né, 90% das pessoas daqui, eu quero resolver a fome, a sede do mundo, etc. E você efetivamente vai atrás desses projetos. Conta um pouco dessa história e como você teve essa segurança de embarcar nesses projetos específicos. Bom, só para contextualizar um pouquinho como eu fui parar nesse lugar, tá? Eu cresci no interior de São Paulo, uma cidade bem pequena chamada São Pedro, né? E eu morava numa chácara que a gente andava todo dia, eu e minha irmã, para pegar um ônibus que ia para outra cidade para estudar, no Seriquê. E nessa época a gente... Era como se fosse o começo do que a gente entende hoje como computador pessoal, como internet, tudo isso, né? Início dos anos 90. E eu morava com a minha tia, tinha 89 anos, minha tia naquela época, hoje já está viva até hoje, né? E minha tia bisavó, irmã da minha bisavó. Então, uma tia distante. Minha mãe trabalhava em São Paulo e eu tinha asma, mandou a gente para lá e eu acabei morando no interior, tá? Então, a minha infância foi uma infância com muito contraste. Eu morava numa fazenda, eu caminhava no escuro, não tinha luz para pegar o ônibus. Eu chegava em Piracicaba, que é uma cidade um pouco maior, mas já era uma elite muito... Fui um cara, um adolescente bem privilegiado, né? Então tinha esse contraste que eu saía do campo e chegava lá na elite de Piracicaba, né? E lá foi o primeiro laboratório de informática que eu conheci, né? E os amigos, tudo isso. E eu acabei me apaixonando por tecnologia, né? Aí vem leitura, vem um monte de coisa. Aí, em 92, 93, a gente comecei a ter uma ideia de o que a tecnologia podia fazer pela gente, né? Porque eu via um contraste muito grande de onde eu morava. Os meus melhores amigos estavam na favela, né, da cidade que eu morava, e onde eu estudava era outra elite. Então veio dali, acho que começou ali uma história de querer equalizar as coisas, né? Eu tenho um amigo até hoje que é o Xande Preto, meu melhor amigo de infância. Mora lá até hoje na mesma casa, né? É um cara feliz, tem perspectivas diferentes das nossas todas. Mas foi uma das pessoas que me fez querer reequilibrar. Eu não achava justo eu ter aquelas duas vidas, eu ter um acesso aqui, um acesso diferente lá. Nada muito sério, né? Nada muito grave, mas foi dali que começou essa história de como é que eu equilibro, né? Como é que eu faço o Xande ir ali, né? E mostrar para a galera que tem um Xande ali também, que eles não... Né? Então foi dali que veio essa história de querer reequilibrar, eu acho. E nasceu um lance de ativismo digital dali para frente, tá? Eu fui fazer ciência da computação na Unimap, em Piracicaba. No meio do caminho eu parei. Eu comecei a saltar de paraquedas muito cedo. Foi uma paixão muito grande na minha vida saltar, né? E eu consegui perseguir, acho que essa história de eu querer viver pela emoção de fazer as coisas, não pela grana, pelo quanto eu ia ganhar, né? E o paraquedismo, naquela mesma época, trouxe para mim esse lance de querer equilibrar as coisas, mas eu queria trabalhar com alguma coisa que me desse aquela sensação, aquela paixão. Eu queria ter paixão para trabalhar. Então, assim começou a vontade de querer trabalhar com isso. Acho que foi o primeiro ponto de partida, foi esse lance do paraquedismo, com esse contraste que eu vi na minha infância, lá atrás. Assim. Perfeito, perfeito. E como é que você chegou nesse, assim, vamos dar agora na história, dar esse pulo um pouco para a Storm, como é que ela nasceu?
né? Eu acho que e ele está envolvido em diversos projetos. Que falasse um pouco da história. Tá. Cara, eu me envolvi com muita questão assim, desde o início da minha vida, desde a adolescência, muitas questões assim de ativismo. Ativismo, só que era um lugar ainda na internet meio longe dessa superfície que as pessoas frequentam, tá? Então, desde de 2000, 1999, 2000, 2001, 2002, cara, eu comecei cada vez mais me envolver com pessoas que tinham ideias que podiam usar a internet para propor modelos mais justos, tá? Modelos mais equilibrados. Mas o ponto principal para mim foi entender. Eu lembro que um dia eu estava em Piracicaba, eu tinha acabado de pousar. Posso te contar essa história? Acho Claro, que é importante claro. até para você entender, nortear essa pergunta do que é Storm. Hoje a gente tem 60 pessoas trabalhando lá dentro, diretamente, e muita gente não entende a história. E eu parei de tentar explicar. Mas eu vou tentar contar um negócio que eu não contei para ninguém, tá? Eu tinha acabado de pousar em Piracicaba, tinha feito um salto foda, assim, foi um salto muito legal. E tinha uma galera olhando, que nunca ia saltar, né? Nunca ia saltar. E aí o Beluga, que é meu sócio na época, que tinha uma área de paraquedismo naquela época, sempre tive essa história, essa ligação forte com o esporte, ele virou para mim e falou assim, legal tá do lado de cá, né? E aí foi tipo uma epifania de entender essa linha imaginária, né, que ele desenhou ali, né? E a gente vive num mundo exatamente igual a esse, né? Porque a gente vive num mundo que a gente joga um dado no início, né? Não sei se é consciente ou não, e fala, né, que eu vou ter tabuleiro de war na frente, e de repente você caiu em Jamená, no Chad. E tem uma linha imaginária criada por alguém, né, ou pela guerra, ou pela religião, que impede você de exercer seu potencial humano. Se você está falando, eu quero ser paraquedista, nasceu no Chad, você não vai ser, nunca na vida. Eu quero ser bombeiro, não vai ser. Isso é uma verdade muito louca, que de repente as pessoas não pensam muito nisso. Agora, se eu nascer nos Jardins, aqui em São Paulo, estou falando do mundo, nação em desenvolvimento, Brasil, não estou falando do Beverly Hills, e falar, eu quero ser jogador de basquete, provavelmente você vai ser. Eu quero ser médico, provavelmente você pode ser. No Jardim, sim. Se nascer um pouquinho mais para o Rio, ali, em Macaé, talvez ainda você consiga. Mas se subir o morro, muito difícil você sair do morro e virar um médico. E essa história, quando você pensa assim, não, eu quero ser astronauta, impossível. Piloto de Fórmula 1, nunca. Porque a gente vive num lance, a gente começa numa corrida que ela é totalmente desigual. Tem um monte de linha imaginária desenhada, um monte de cara sortudo, que teve lá e desenhou, aqui é meu, ou tinha arma naquele momento e falou, né, e tomou aquele lugar, transformou aquilo numa nação e criou o maior aparelho de segregação e de discriminação que existe. É o modelo que a gente vive, de nação. Então, a história nasceu nessa história. Não é possível que amanhã, daqui 100, 200, 1000 anos, as pessoas vão continuar aceitando que o lugar que eu vou nascer determina o meu ponto de partida nessa vida, entendeu? E é assim, é real isso, né? Então, foi assim que a Storm nasceu lá atrás. Então, eu comecei a trabalhar num sistema de escambo, de um banco diferente, que tinha uma história em vez de eu depositar grana num banco, eu depositar meu tempo e meu talento, independente do talento que eu tenha, né? Então, a gente começou com esse projeto de tentar criar um lastro diferente para a economia, e nesses 20 anos virou o que hoje que tem alguns projetos também, ainda na linha de criar um sistema de financiamento alternativo, na parte de financiamento de saúde, financiamento de educação, esse tipo de coisa. Mas nasceu dessa história de, eu não concordo com o modelo de nação. Não concordo que se eu nascer aqui, não posso ir para Disney, entendeu? Meu filho joga LOL com um moleque que está na Síria, moleque super, né? Classe alta da Síria, joga LOL, mas nunca vai se ver. Eles podem trocar avatar, pode comprar uma coisa do outro, joga com outro que o moleque que está no Líbano, também não conseguiu, vende pipoca na rua, moleque, mas joga LOL. Não tem como, não vão se ver nunca. Eles podem negociar, falar, fazer toda a experiência humana nessa nação digital, elástica que é a internet, mas estão fadados nesse modelo a não se encontrar na vida, a não ser que meu filho vá para lá ver, que ele se propõe, entendeu? Então, é super complexo essa verdade. E foi dali que nasceu a história. De como é que eu contribuo
para tentar amanhã poder acelerar uma mudança que eu tenho certeza que, hoje eu sei que vai acontecer. Sei que daqui 1000 anos a gente não vai ser uma nação, um planeta de nações. A gente vai ser uma civilização. Né? A gente até tem essa consciência já, né? Tipo, você pensa, vai chegar os marcianos aqui, os ETs, a gente pensa neles como de um planeta inteiro. Ninguém pensa, vai chegar os texanos do planeta UC6345. Ninguém pensa isso. Só pensa que o cara é uma raça só. Lá eles conseguem ver. A gente, como civilização, a gente consegue enxergar uma outra civilização, outra raça como unificada, como uma única coisa, mas aqui a gente não consegue, entendeu? Aqui a gente é o texano, o baiano, o paulista, o americano, o europeu, o africano, entendeu? Então, essa história lá atrás para mim foi uma chacoalhão na minha vida. Eu falei, não é possível. E eu não tinha como criar naquela época uma super empresa, não, como é que eu não tinha o insumo nem de conhecimento, nem de recurso para tentar colaborar. Então foi um aprendizado, foi uma construção que hoje eu acho que a gente tem. Hoje é a primeira vez que eu falo de utopia no começo, é a primeira vez que eu vejo que não é utopia. Juro por Deus, esse ano, 2020, no ano passado e esse, foi a primeira vez na vida que eu tive certeza que não é utopia. Porque eu quase parei 1000 vezes, assim, sabe? De falar realmente uma utopia, a gente está fazendo, é impossível, não existe possibilidade de a gente contribuir para uma expansão de grupo social desse nível, né? Então, tudo que a gente fez veio a partir dessa história. Eu quero que todo mundo comece do mesmo lugar, só. Aí que a gente cria É super simples o negócio, cara. É só começar do mesmo lugar, depois cada um se vira, entendeu? A meritocracia é dali para frente. Agora, como é que o cara começa em Beverly Hills, o outro começa em Djamena, no Chad, em Mogadishu, na Somália? Entendeu? Tipo, a gente criou essas linhas imaginárias com muito sangue, com muita mentira, com muita guerra, dor. Não foi... Ninguém sentou e criou a democracia junto. Mentira, você sabe disso. Né? Então, acho que a gente tem como contribuir para um update desse sistema. Não só do sistema de nação, que esse é o mais longe que eu estou. Eu acho que talvez a gente está vendo já isso acontecer um pouquinho, né? A gente não começou o grupo do jeito que está. A gente começou lá 10 mil anos atrás com uma família. Primeira vez que a gente começou a cercar, teve proteção, pode ter família. Foi o primeiro grupo que a gente teve, social maior. Né? Antes da família, esse cara saía para comer, voltava, morreu. Já tinha outro levado embora, morreu, não tinha mais família. Né? E foi expandindo para uma cidade, para uma aldeia, para uma cidade-estado. Aí virou feudo, virou país, nação que a gente tem hoje. E não parou de expandir. Você vê a comunidade europeia já está começando a ter várias dessas features que compreende como nação em comum. Fronteira, né? Você consegue ir para mais lugares sem você ter que fazer essa história de buscar pegar a autorização do Estado para você poder avançar. Você tem uma moeda já em comum, você tem uma língua que já está se mostrando, né, num layer novo, né, como se fosse um layer de interoperabilidade de comunicação, né, surgindo entre as nações ali. Então, você está caminhando para uma expansão do grupo. Ah, mas vem o Brexit, que porra é essa? Então não, é porque não é fácil a gente prosperar, né, mas está prosperando. A humanidade nunca voltou para trás. É mentira essa história que a igreja fala que o mundo vai acabar, ou que as fundações falam que falta tudo. Não é verdade, são falácias que o mercado cria, mas a gente está de verdade prosperando. Então, o ano passado eu percebi que a gente pode contribuir nessa história da nação, que era a maior utopia da história, a maior utopia dessa história que você conhece hoje, que é essa empresa. Mas antes disso a gente descobriu outras coisinhas para contribuir. Então como é que a gente ajuda nisso? Como é que ajuda a mudar o meio de troca, né? A mudar isso, aquilo? Então, estamos aí, estamos tentando. Existe um efeito de exponencialidade, assim, quando você vê um propósito desse muito... E, assim, pessoas que começam a vir de vários lugares que você nem esperava. Isso é uma coisa que eu percebo um pouco dos projetos, né? Quer dizer, quando você faz um projeto muito legítimo, interessante, quando as coisas conspiram, né? Eu gosto de dar, assim, chance ao acaso. Né? Assim, né? Você sabe que aquilo pode não dar, mas assim você joga para o universo e as coisas começam a conspirar. Você acredita um pouco nisso? Muito, isso é uma tochada. Foi assim que eu falei, cara, está acontecendo.
Foi exatamente com esse efeito de você falar, não é possível que isso acontecer, que você chegou até mim, que eu fui até você, que isso aconteceu nesse momento, que aquilo... É como se a gente estivesse se encontrando. Você vê que a minha tatuagem primeira que tem aqui chama Find the Others, né? É o maior produto da Storm, é o time, os Others, né? A gente precisa ter um time, né? A gente precisa realmente a gente, né, virar um conjunto de pessoas que realmente acreditam que pode fazer isso acontecer. Então, e foi isso que trouxe, no começo do ano passado, para mim, uma puta esperança, de falar, não estou no lugar errado. Não é possível que eu estou há 20 anos fazendo isso, de várias formas, tentando financiar uma operação que não é profit first. Eu tenho que criar um monte de startups aqui, de projetos que tem potencial de dar muito dinheiro para poder começar o investidor, de pôr dinheiro aqui, para poder criar um time que eu possa ensinar esse time, não só esse projeto, mas aquele projeto que está escondido no rabo. É muito complexo, foram 20 anos assim. Foram 20 anos tentando convencer o cara que tem um recurso colocar o dinheiro onde importa. Então, não foi 20 anos, foi 20 anos muito, muito complexo. E hoje eu estou vendo que foi exatamente isso que você acabou de falar, que me deu gás, assim, a vontade de falar, vou continuar. Porque começou popping up. Né? Várias coisas. As pessoas querendo fazer, entendendo essa visão de que a gente está passando por um período muito, muito rico de transformação da sociedade, em diferentes layers da sociedade. Econômico, olha a cripto que está acontecendo. Ninguém imaginava que ia ser tão potente. Né? Ninguém imaginava que ia ser tão rápido. É muito mais rápido do que foi a própria tecnologia. Né? Se você pegar a lei de Moore ao quadrado, o que aconteceu com o cripto. Né? Já falamos de 12, 13 anos. Absurdo. Quanto tempo, né? Os mercados demoraram para se transformar dessa forma. Então está muito, muito rápido. Então a gente está, além de ter um momento histórico foda, com um monte de coisa acontecendo, eu estou vendo exatamente isso. As pessoas estão chegando e vão querendo colaborar por nada, querem participar, porque elas estão vendo que é definitivo, é uma transformação, é um período de grande transformação que a gente está vivendo. Tá, sabe? Então, e cada um pode ter a sua parte ali, pode catalisar uma parte, pode contribuir, entendeu? Então, hoje o que faz eu acreditar é exatamente isso. Eu tenho certeza que vai ser exponencial. Vai ter um momento meio de despertar, sabe? Né? Perfeito. Agora, Pablo, me diz o seguinte, quer dizer, ao mesmo tempo que é notória essa evolução que a gente está vendo, né, em vários aspectos, né, mas ainda existe o governo. Assim, até quando a gente, uma questão que a gente fala nos podcasts, né, a gente pergunta bastante aí, né, se a gente acredita que, teoricamente, esse mercado, a evolução do que a gente está vendo pode ser, talvez, uma autorregulação, que a gente, talvez, a meta de desidratar o governo. Você acredita efetivamente nisso? Uma anarquia moderna, anarquia pelo lado positivo, assim, né? Que seja uma coisa autorregulamentada, que seja madura e que efetivamente não precise de política e coisas que, teoricamente, a gente vê que anda na contramão de toda a evolução que a gente está passando. Eu tenho certeza, adorei o verbo, desidratar o governo. Bom pra cara. Bom, estava falando com um amigo meu ontem, que é um cara super inteligente também, que é o Vini, e ele falou um termo que eu achei fantástico, assim, que a gente vai acabar virando uma tecnocracia anarquista, né? Autônoma, de alguma forma, assim. Eu acho que cabe super o termo de anarquia, assim, mas eu acho que a gente vai automaticamente, sem entender, automatizar um monte de coisa. Esse processo de desidratação do governo, ele acontece sem a gente pôr a mão. Se você olhar hoje para 25 anos atrás do planeta, para um monte de índice, você pensa assim, da década de 90, você tinha metade da galera, metade do planeta abaixo da linha da pobreza. Tá? Só para voltar nessa história de onde vai parar o governo, tá? Para a gente tentar colocar uma visão que é muito particular, mas eu acho que explica um pouco do que a gente está tentando contribuir para a desidratação do governo. Tá? Você tinha metade do planeta abaixo da linha da pobreza, né, há 30 anos atrás. Metade. Hoje tem 14%. A gente tinha 4 bilhões de pessoas sem saneamento básico há 25 anos atrás. Hoje tem 1,2 bi, se eu não me engano. Tem que olhar de novo, mas acho que é esse o número.
A gente tinha metade das crianças até 13 anos fora da escola. Hoje tem 25%. Quer dizer, todos os índices estão melhorando. Um dado interessante também, olha que loucura por causa da internet. A cada 100 crianças nascidas em países islâmicos, por exemplo, você tinha até 20% que viravam radicais, que podiam ir para grupos, né, radicais, e a gente sabe que não é nada saudável. Hoje você tem a cada 1000, um vai. Porque o cara tem a perspectiva da internet, ele quer realmente participar, prosperar, ele não quer simplesmente comprar uma ideia que venderam para ele. Então você entende que meio que existe uma osmose na informação, né? A internet está transformando demais assim, a nossa civilização. Então, a mesma coisa para mim acontece com o governo. Tem um monte de coisa acontecendo no governo que a gente nem está percebendo. Hoje é capaz de colaborar de forma que a gente nunca foi antes, né? Qualquer mensageiro que você quiser usar, você cria uma associação de bairro que fala que ali tem um buraco e não vai esperar o governo ou a prefeitura vir ali consertar. Eles se unem, vão lá e consertam. Tem problema de segurança, fecha a rua, vamos todos juntos com uma associação. A gente já se mexe com ferramentas muito mais eficientes do que se mexia no passado. O que eu tenho certeza vai acontecer é que essa desidratação que você falou do governo, ela acontece sem a gente fazer nada. Porque a gente, como espécie, a gente prefere e a gente sempre vai prosperar. E nada ganhou da prosperidade. Nem o petróleo consegue ganhar da prosperidade. Olha o que está acontecendo com a Alemanha. Tem 35% hoje de energia renovável. Né? E o petróleo, como é que ele briga com isso? Né? Então a gente escolheu primeiro a energia renovável porque a gente achou que era a única solução para manter o planeta vivo. A tecnologia prosperou tanto que faz mais sentido até financeiro você trocar hoje a matriz energética. Mesmo você sendo um negacionista, que você fala que não tem. A gente não tem. Você vai pelo econômico, né? Vai pelo econômico. Se não vai pelo coração, né? Vai pela economia. E foi automático, né? Tanta gente veio para tentar... Que a tecnologia melhorou tanto que vale muito mais a pena. Então, o governo, para mim, é a mesma coisa. Ele vai se encolher porque a gente vai tomar esse espaço. Agora, na pandemia. Olha o que aconteceu nessa pandemia. Aqui no Brasil, está 2 anos de pandemia, a gente vai fazer. Você acha que todo mundo que passou por isso não está questionando qual o papel que existe para a gente? O papel do Estado? Qual é o papel das empresas nisso? Eu vou esperar do governo que ele vai me salvar amanhã da próxima pandemia? Vou esperar que o governo vai abrir mais leitos, vai me atender e vai me dar assistência? Então, a gente está se questionando o tempo inteiro e está assumindo responsabilidades que a gente antes atribuía para o governo. Automático, porque existe um vetor escondido chamado prosperidade. A gente quer prosperar como raça, a gente só melhora. Por mais cagada que a gente faça, o ser humano ele é foda em prosperar. Ele abandona até o que é ruim. A gente vai abandonar a era dos combustíveis fósseis não porque a gente descobriu que vai acabar o planeta. Porque é muito difícil convencer todo mundo a entender, né? Você vê da verdade, mesmo que você tenha baseamento científico, é difícil. Olha na pandemia, vírus, porque é mais fácil você falar sobre vírus do que você falar sobre climate change, você sabe disso. É mais exato ainda, né? Muito fundamentada sobre isso. Então, tem cara que toma ivermectina, né? Tem um monte de escândalo acontecendo, Remdesivir, ninguém nem ouviu falar, outro escândalo aqui, absurdo, se eu te contar, você vai tomar um susto. Pior que a cloroquina, pior que o Bolsonaro. É surreal. Mas não é que as pessoas, eu não acho que as pessoas vão se convencer naturalmente, vão acabar. Eu acho que existe um vetor prosperidade que ele é maior que a gente, sabe? Que ele ajuda o grupo menor. O grupo que está com a cabeça aberta, o grupo que entende, que está... Esse vetor de prosperidade ele vem e acaba consertando as coisas. Então eu acho que o governo está encolhendo de qualquer forma. Ele vai encolher cada vez mais. Eu acho que a gente deve ver daqui 50 anos, se a gente estiver vivo, talvez sim, que deve emergir alguma coisa mais importante que os governos locais na Europa, por exemplo. Foi a primeira, talvez por ser o continente mais antigo, foi a primeira a expandir o grupo social, entendeu que era melhor eles serem um grupo maior, cooperarem mais, uma moeda só, uma língua mais fácil de comunicar, né? Porque de um monte... Estão entendendo as vantagens disso e amanhã deve surgir alguma coisa diferente no microgoverno que ele já conhece nessas outras nações que estão lá,
como um ruler um pouquinho mais, um layer um pouquinho maior, sabe? Entende o que eu estou falando? Como se tivesse um país sobre o país. E você vai começar vendo essas coisas acontecer, que é o próprio, assim, a prova que a gente tá indo para um lugar de desidratação, como você falou. Entendeu? Perfeito. E Pablo, assim, com relação ao conhecimento, quer dizer, assim, o que a gente percebe hoje, né, o apartheid intelectual que a gente percebe cada dia mais, quer dizer, né, algumas pessoas, né, ficam privilegiadas, né, com super conhecimento. Como é que você sabe, como é que combate isso, quer dizer, né, na verdade, né, a desigualdade intelectual, cara, das pessoas. Eu não estou nem entrando em social ainda, eu estou entrando exatamente algumas pessoas indo para um caminho de muito conhecimento, ao mesmo tempo outras pessoas ainda, quer dizer, cada vez mais baixo e isso crescendo. Como é que a tecnologia, teoricamente, poderia ajudar a você combater esse apartheid intelectual? Tá, eu tenho uma visão meio avessa disso, tá? Eu acho que uma coisa é quando você... Se eu tenho uma cortina frente ao problema que eu não consigo enxergar o problema, quando, às vezes, se eu olho para cá, mas eu não entendo o que tinha antes, eu vejo o mesmo problema acontecendo agora e eu tenho uma ideia diferente de que existe um abismo crescendo. Na parte, eu acho que tem abismo crescendo em vários lugares da sociedade, até concentração de riqueza, por exemplo. Tá? Você tinha, há 5 anos atrás, 2% da população com 50% de toda a riqueza do planeta. Hoje você tem 1% da população. Esse número é real de 2 semanas atrás. Tá? Então você tem um abismo crescendo, existe um apartheid de recursos, mas que é uma coisa que eu acho super positiva, que depois eu te conto por quê. É a maior chance que a gente tem hoje, é exatamente esse número absurdo e caótico. Mas na parte intelectual eu não acho que acontece isso. Eu acho que a gente está vivendo, na verdade, uma golden era da inclusão do conhecimento. Porque se você olhar para trás, antes da internet, o acesso era hiper restrito, super restrito. Impossível entrar numa universidade boa. Acesso até ao sistema de educação era um negócio muito, muito, muito mais difícil do que é hoje. Hoje você tem a internet que ela permeia com uma forma que a gente não consegue nem entender por todos os lugares. Eu te falei com o dado das crianças que nascem em países islâmicos, que elas querem agora ser cientistas, elas querem ser médicos, elas querem ter família, elas não querem mais aceitar uma ideologia qualquer, ou não estou levando méritos da religião, mas que pode dar para elas uma vida curta e complexa e de terror e de dor. Então eles estão, porque a internet está lá, eles têm parâmetro que eles começam a escolher, fazer outras escolhas. Então eu acho que a gente está vivendo uma era golden age de acesso à informação. Só que hoje a gente entende o tamanho e problema do abismo. Antes não chegava ao abismo. A gente não tinha como enxergar esse abismo. Não dá para saber que 1% tinha acesso a uma educação de qualidade. Hoje a gente tem, sei lá, quantas pessoas tem conectadas no mundo? 3,9 bi realmente conectadas? Metade do planeta conectado? Esses caras têm acesso. A gente era 1% antes. Esses caras têm acesso à informação. É claro que tem um monte de coisa acontecendo que podia ser muito melhor. Documentos acadêmicos que são caríssimos para você pagar, para você estudar. Tipo, o Aaron lutou muito com isso, o Aaron Swartz, muito, 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 para deixar isso, né, disponível para todo mundo. Tem muita gente fazendo ativismo para transformar todo documento acadêmico em propriedade da humanidade, para todo mundo poder acessar esses documentos. Então, nunca antes a gente teve tanto acesso. É que hoje a gente sabe do problema e a gente enxerga o problema inteiro, entendeu? Concordo. É mais ou menos até que nem a violência da mulher, né? Muita gente fala, Exato. As violências estão crescendo. Não, é que agora estão aparecendo. Aparecendo, exatamente. Entendi, perfeito. Então, perfeito. essa é uma visão minha, não sei se ela condiz com a realidade. Mas o que eu vejo é que eu nunca vi antes o Xande, por exemplo, que eu te falei no começo da conversa, o Xande Preto, meu melhor amigo de infância, né? Então, o Xande sempre foi um cara que eu queria que ele viesse atrás, que ele entendesse o que a gente estava fazendo, que ele aprendesse a programar, que ele jogasse com a gente Amazon, que é um jogo que tinha lá atrás, lá, 92, 3 isso. Né? E nunca se interessou. Só que daí ele começou a usar rede social, né? Estou falando qual que é o papel da rede social, mas a parte boa é que ele começou a usar a rede social, ele usou o WhatsApp, e de repente ele se deparou com um curso de EAD que ele sempre quis ser eletricista. Ele não é mais pedreiro, ele era pedreiro, hoje ele é eletricista. E ele fez sozinho isso, nunca nem pedi para mim, ele pediu. Eu estava lá outro dia, faz 3 semanas eu tive em Piracicaba, aí passei lá, toda vez eu passo lá para ver ele. Ele me contou que tinha feito um curso, fazendo eletricista, se eu fosse fazer alguma coisa no hangar, que ele tinha aprendido. Mas onde você fez? Na internet. De graça. Não gastou nada.
Então, é muito foda ver isso acontecer. Assim, Harvard chegando numa favela. Se a pessoa tiver acesso, ele pode fazer um curso gratuito de Harvard. Claro que pode. Acho que esse é um ponto de vista bem interessante. Assim, né? Essa democratização do acesso, e a gente nem sabe o impacto que isso pode dar no médio prazo. Né? Quer dizer, né? Desse acesso, e ainda mais com essa pandemia, com muitas, né, universidades, né, renomadas que abriram, né, seus cursos aí, o que isso pode gerar, né, de conhecimento. Não, agora acho que a gente está vendo assim, um momento muito especial. E vai só aumentar, ainda mais com a pandemia. Agora, a pandemia ela mudou, né, chacoalhou um monte de valores. Né? Então, você vai ver, acho que é só o começo. É que mesmo assim dá um desconforto se olhar e não é todo mundo que tem esse acesso. E muita gente, né? Bilhões de pessoas não têm esse acesso à internet, a saneamento, um monte de coisa. Isso impede você chegar e realmente acontece esse apartheid intelectual que você falou. Entendeu? Mas está melhorando, acho que vai cada vez melhorar, vai ter uma lei de Moore ali, sabe? Isso vai acelerar um monte de coisa. Pablo, o que é o cypherpunk? Acho que eu não vou... Cypherpunk Cara, é uma identificação, você falou isso no começo, né? Se identifica como cypherpunk, é uma identificação, porque cara, tem um cara chamado Eric Hughes, o nome é bom, né? Todos os Hughes são foda, né? Os caras fizeram alguma coisa... Cara, e um dos caras que, né, começou a falar sobre uma oportunidade que a gente tem com a tecnologia de melhorar as coisas, né? No começo tinha muito a ver com privacidade, com o jeito que a gente comunica, de como é que a gente cuida dos nossos dados, né? Tudo que vinha. Ele já via um 2021, que é o que a gente vive hoje. Hoje, você viu, 93, estou falando 2021. Olha o abismo que tem de visão de um cara, que hoje a gente criou uma LGPD, né? Só agora os caras estão preocupados. E via a importância de a gente usar a tecnologia e a gente preservar a nossa privacidade. Isso é uma das armas contra o crescimento do Estado, contra a oportunidade que a gente tinha, por exemplo, no começo da internet, de ver uma nação diferente, uma nação que tem outros tipos de features, né? Outros tipos que ela pode se moldar de uma outra forma das nações reais, físicas, né? Então, a minha dedicação para o cypherpunk é porque era uma série de utopias, entendeu? Uma série de utopias que davam para a gente, acho que principalmente a esperança que a tecnologia ia virar um puta aliado. Uma coisa que é foda você imaginar assim, o que governa o mundo hoje? Deixa eu te perguntar, o que você acha que governa o mundo hoje? As big techs. Mas assim, se você não fala em como, você fala de uma coisa, sei lá, o que você acha que para você é mais, o amor, é o dinheiro, o que para você tem mais peso hoje no final do dia, você acha, nesse consciente coletivo, não no inconsciente, o consciente coletivo, que as pessoas mais perseguem hoje, que virou talvez o único, ou o único não, mas para muita gente, praticamente o único acesso a tudo, dinheiro, concorda? Sim. A gente concordou em algum momento que para eu ter saúde, para eu ter felicidade, para eu poder ter segurança alimentar, segurança física, eu preciso ter dinheiro. Né? Se eu não tenho dinheiro, eu estou exposto a um monte de coisa. Concorda com isso? Exato. Então a gente criou um meio de troca que ele virou o verbo da religião. Antigamente você tinha o verbo, né? A palavra de Deus, ou dos deuses, né? Que era o acesso à salvação. Era o único caminho para se salvar. Aqui já era o mundo perdido. Né? Então a gente tinha... vou te falar, é uma super campanha de marketing, muito bacana, para você conquistar seguidores. Mas, quando você tem uma civilização que ela deposita num negócio num lance como o dinheiro, né? O único meio de acesso às coisas, né? A única forma de você atingir felicidade, de você atingir plenitude, alegria na vida, você está refém desse conceito, né? dessa história. Tá? O que eu acho muito, muito importante hoje é entender que esse lance do dinheiro, ele acabou virando como se fosse um cluster de governança. Pensa assim, põe um vetor para investimento, qualquer tipo de investimento, tá? Pode ser qualquer tipo. E põe um vetor para governança.
Se o cara vem investir num projeto meu, ele quer um centro no board. Se o banco me empresta um dinheiro, de alguma forma ele quer governar alguma parte, ter segurança para poder governar. Então, o cara com fundo investe numa biotech que tem a cura da AIDS, ele quer governar a biotech, ele não quer que a biotech entregue isso de graça, né? Então, investimento no nosso modelo de civilização, ele é igual à governança. Igual à governança, né? Então, tem um vetor aqui de investimento e um vetor de governança. Eles são totalmente concorrentes, paralelos. Lá atrás, os cypherpunks falaram assim, cara, um dia a gente vai trocar esse meio de troca. Esse meio de troca não pode ser mais um dinheiro emitido por uma entidade centralizada de domínio, né, tipo, que troca de mãos a cada 4 anos. Cada 4 anos você troca a gravata, fica e senta outro cara, veste a gravata. A cadeira fica, senta o cara na cadeira, entendeu? Virou um negócio, uma entidade, uma entidade que cuida desse meio de troca, que a gente já atribuiu ser o único meio de acesso à felicidade, à segurança alimentar, à segurança física, tudo isso, à educação. A gente sabe disso, sem grana, tem. A gente já concordou com isso. Isso é um problema já, a gente já concordou. Eu não acho que está certo, tá? Eu acho que tem outros meios. Mas esse é um outro papo. Mas assim, por causa do vício, de olhar né? Desse olhar do prisma. Mas claro. esse a gente concordou, é uma consciência, não é inconsciente coletivo, é consciente coletivo, que a nossa forma de poder prosperar na vida é ter acesso ao dinheiro, o dinheiro dá acesso a outras coisas, né? Então lá atrás, existiam várias predições de que a gente um dia ia fabricar esse meio de troca de um outro jeito. E olha que foda. Tinha um cara que está até no manifesto Cypherpunk que fala assim, they got the guns, we got the number. E eu não entendi o que era essa frase, tá? E hoje essa frase é o plot da história da humanidade. É o plot. Imagina assim, eu te falei um dado agora há pouco, né, que é terrível, mas 1% da humanidade tem 50% do dinheiro. 1%. Então a gente está falando, vamos arredondar para fazer conta mais fácil. 8 bilhões, 80 milhões. 80 milhões de pessoas, menos da metade do Brasil, divide metade da riqueza do planeta. Metade. Vamos falar que o planeta deve valer hoje mais ou menos, depois dessa crise, 250 trilhões de dólares mais ou menos, 300 trilhões de dólares mais ou menos, vamos arredondar. Então tem 150 trilhões de dólares no bolso. Esse é o preço do brinquedo. Se alguém viesse comprar aqui, um cara do espaço, eu vim aqui de outra galáxia, quero comprar o latifúndio. Custa mais ou menos, falaram isso, tá? Quem fez deve ter sido a Price, alguma coisa assim. Falar quanto vale o brinquedo, quanto vale a Terra, os 300 trilhões de dólares, perdão. Aí, então você tem 80 milhões de pessoas, 150 trilhões de dólares. Aí tem mais 7,2 bilhões de pessoas, tem que dividir outra metade. Puta injusto assim, né? Esse rateio não é nada justo, concorda? E até que a gente for criando, se eu te mostrar como isso evolui entre classes, né? O mais pobre cada vez divide cada vez menos. Então você tem uma classe média baixa, quanto mais você está lá, menos você divide do bolo. Mas vamos andar com esse número. Até ainda ontem, como 5 anos atrás, 3 anos atrás da minha vida, esse era um dado para mim horroroso. Horroroso. É assim, como é que a gente vai contribuir com o negócio? De repente, brother, olha o que acontece. Você tem as redes sociais, que também tem seus prós e contras, tudo aquilo, acho que elas estão evoluindo bastante, tem um monte de coisa nova vindo, tipo o Instagram virou uma vitrine do absurdo, né? Você fica o tempo inteiro comparando o seu interior com o exterior de todo mundo, puta, um jogo injusto, né? Depressão, tudo, mas não interessa. Interessa que sem querer a gente está passando por uma fase da internet do valor, não é mais e a internet do valor, ela está depositando o valor das coisas não só no dinheiro, ela começa, 1 milhão de seguidores aquele cara, mora na favela, tem 1 milhão de seguidores. Aquele 1 milhão vale mais que $1 milhão. Me fala onde, no passado, 1 milhão de e-mails, sei lá, ou de conexões valiam mais que $1 milhão. Nunca aconteceu. Olha o valor da comunidade. Olha o valor da atenção das coisas. Né? Olha o valor do engajamento que vem com a comunidade. É muito maior do que o valor do dinheiro em si. Entende isso?
E aí a gente ganha a guerra. Porque esse shift de onde está o valor, né? Dinheiro é o único meio de troca. Para essa geração, não é só o dinheiro que é o único meio de troca. Tem cripto pra caramba, tem comunidade, tem um monte de coisa que eles trocam por tudo que eles querem acessar no mundo, nessa nação elástica que é a internet. E aí isso está mudando para um lado que daqui a muito pouco tempo, o 1%, 80 milhões de pessoas super ricas vão olhar para a gente, que também temos 150 trilhões no bolso, só que temos uma coisa que eles nunca vão ter, número. Nós somos 7,2 bilhões de pessoas. A gente vai esmagar eles no futuro. Não que não estou atribuindo que todos os 1% são maus, são pessoas, não é isso. Não, concordo. Assim, estou falando do sistema, engraçado, das personificações. Só um parênteses, assim, eu lembro que a gente estava entrevistando um executivo, né, um alto executivo da IBM, e ele estava falando exatamente isso. Olha, a gente estava, né, no MIT fazendo, né, todo um estudo com, sei lá, 100 cientistas ferrados. Só que fora é muito maior, que é exatamente isso. Exato. Assim, não adianta ficar 100 se eu tenho milhões fora. Então, assim, não adianta a gente ficar fechado. E o objetivo é exatamente que a ciência vá para fora e não fique ali presa, né, dentro daquele quadrado dos 100 caras privilegiados ali. Claro. E por que está fechado? Porque as ferramentas que têm de acesso à ciência hoje são feitas por grupos pequenos. As ferramentas que são feitas para investimento são feitas para grupos pequenos. Você vai investir hoje, você não pode. Você pode comprar. O governo te autoriza você comprar uma Mega Sena, te autoriza você apostar em 15 números, caríssimo. Valor da tua casa para um cara de classe C e D. Você pode apostar no brinquedo do governo, mas você não pode ser um accredited investor de uma biotech ou de uma próxima empresa de energia limpa. Não pode. Você não pode ser investidor. Ainda, como você não podia sem Cresce que você usava para alugar imóvel, para ser corretor. Hoje você pode dar um download e virar um corretor. Era o Airbnb. Download do meu emprego, da minha empresa. Virei empreendedor. Peguei meus amigos, cada um tem um apartamento, não tenho nenhum eu, mas eu fiz um download e vou gerenciar para eles. Estou empregado. Concorda? Sim, claro. Isso vai acontecer com investimento. A gente vai colocar na conta, não é só 1% hoje que tem direito de investir, como é até agora. Só 1% investe, só 1% governa. As ferramentas estão vindo, vai incluir na conta, vai transformar em investidores, ou em taxistas, ou em agentes de aluguel, whatever, 7 bilhões de pessoas. Mesmo que seja micro esse investimento, o bolso é igual. A gente tem metade também. Só que a gente tem um número muito maior. Então a gente essas plataformas estão vindo agora, o cripto vai democratizar o investimento. E aí não tem mais como você disputar a governança, porque o nosso número é muito maior. Né? Essa é uma das coisas que a gente trabalha dentro do protocolo do CrowdHack, clusterização de microgovernança e microinvestimento. Perfeito. Deixa eu aproveitar um gancho só sobre o valor, cara, por exemplo, né? Quando você vê, né, assim, sei lá, as principais big techs, também é uma pergunta corrente aqui, né, que a gente faz sempre aqui para os entrevistados aqui, né, principalmente no podcast, que é assim, quando você vê, assim, empresas, né, trilionárias, né, chegando nos 2 trilhões, assim, aí é aquela brincadeira que você fala assim, alguém não está ganhando ou está perdendo nisso daí. E aí, entrando um pouco do ponto de vista de usuário, você acredita que o usuário, em algum grau de maturidade no futuro, vai entender o valor do seu profile nessas empresas e fazer como se fosse um leilão ao contrário, quer dizer, não, você quer meus dados? Quer ser transparente? Mas tem um valor, tem um custo. Que hoje, sei lá, 99% não sabem desse custo, né, porque tem hoje muitas empresas são criadas manipulando dados de muita gente que o pessoal nem sabe o que está acontecendo. Né? Você acredita que isso pode acontecer no futuro? Ou seja, o Facebook disputar o meu perfil junto com o Google e, teoricamente, eu faço um leilão ao contrário? Tenho certeza. Tem um monte de brokers descentralizados sendo criados por aí. Com brokers, estou falando, são plataformas que entendem o valor do seu dado, que te contam, você passou por essa porta de shopping, já está sendo monitorado pelo seu Bluetooth, porque na semana passada você autorizou, blá, blá, blá. Ou você navegou no celular, você abriu aqui um cookie XYZ. Então, existe muita gente trabalhando agora nesses intermediários muito mais descentralizados. Muita gente. Tá? A gente até tem um dentro de casa, dentro da BBS, junto com o Alex, que é exatamente isso. Então, eu tenho certeza que quanto mais você for tendo conhecimento, a charada foi exatamente o que você falou, as pessoas não sabem quanto vale. Não entende e não sabe o benefício ou malefício de liberar ou negar. Não sabe. Então, o que eu acho até que o governo vai fazer isso com você. Ele vai acabar virando um dos
dos detentores desses dados vai te oferecer muitas vantagens de impostos, de coisas para você liberando esses dados. Tá? Eu não posso falar exatamente aqui, porque eu participo de um grupo hoje que está criando uma rede social. Tá? Só que eu tenho um NDA que eu não posso revelar. Mas tem uma rede social surgindo em 2022 que exatamente vê isso. Ela tenta te dar o valor monetário, não só daquele instante, mas para a tua vida. E como é que você evolui esse valor dos seus dados. Potencial de compra, potencial de relacionamento, potencial de destinação de mensagem, tudo isso. Tem um monte de potenciais ali que você olha para um cara para você poder dar valor àquele dado. Né? Então, cada um está inserido numa comunidade diferente, tem comportamentos diferentes de compra, de consumo, de um monte de coisa. Então, essa rede social que está surgindo, que assim, o grupo não é nosso, tá? O projeto, eu só participo do board de criação, que é de uma gigante dessas. Eles estão exatamente entendendo como é que eu vou play the good guy. Porque as pessoas vão entender isso, não tem como. Esse valor vai vir, esse conhecimento, a gente está questionando isso, uma hora a gente vai fazer master nisso, 10 mil horas, né? Aquela história, a gente vai ser master nisso, não vai acontecer, não tem como. Perfeito. Pessoal, estamos chegando aqui ao final, esse papo ótimo aqui com o Pablo. Pablo, quero agradecer muito aqui que você está, que você vai ter que voltar para contar depois quando tiver vencido esse silêncio aí com relação a essa rede social aí. E pessoal, valeu, cara. Eu que agradeço. André, super obrigado. Vamos nessa, vamos para a próxima.